Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. O nosso programa sempre pode ser acompanhado pelas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, em qualquer lugar do mundo, para além do Rio Grande do Sul. E você também tem a possibilidade de assistir na íntegra através do podcast, que agora está disponível no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. No nosso site rdctv.com.br você também encontra ali a íntegra do nosso programa e você pode encontrar na hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Acompanhe o Cruzando as Conversas também no nosso podcast. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Bem, eu gostaria de agradecer, antes de introduzir aqui os nossos convidados, agradecer a expressiva reação do nosso público ao editorial que eu fiz na semana passada sobre o caso de Criciúma, né? O ataque quase de caráter terrorista praticado por uma organização criminosa que agora começa a se desvendar, tem uma ligação com o PCC e que atacou um banco e sitiou a cidade, literalmente. Tem um filme chamado Nova York Sitiada. Pois é, agora nós tivemos Criciúma sitiada. E eu mencionei o histórico de grandes assaltos. Hoje, de tarde, a RDC também mostrou assalto a uma agência aqui em Porto Alegre. E esse tipo de crime vai se tornando cada vez mais comum. Como eu disse na semana passada, um dinheiro que a criminalidade encontra de maneira muito fácil. Porque, afinal de contas, principalmente no interior, ela se vale da desestruturação dos órgãos de segurança para poder atacar. Então, são milhões de reais que estão à disposição dos criminosos, muito bem armados, e onde eles conseguem esse armamento? Eles conseguem, obviamente, através das suas conexões com o crime organizado. Bom, esse caso ganhou um aspecto relativo à liberdade de expressão em termos de polêmica, porque houve comentários na imprensa relativos a isso e comentários que geraram reações negativas da sociedade. Jornalistas se expressaram da minha forma de ver de maneira indevida e depois tiveram que admitir que erraram. E fizeram bem em admitir. Eu acho que isso tem que ser devidamente reconhecido. Se errou, admita-se o erro, encare-se a consequência do que falou e bola para frente. A liberdade de expressão também é responsabilidade. E a admissão do erro, a admissão do erro é algo relativo à conduta da pessoa. Quem já não errou, quem já não falou algo que não deveria? Tomar cuidado ao utilizar o microfone é sempre a preocupação número 1 dos jornalistas. E todos são passíveis ao erro. Então, a admissão de culpa é algo que tem que ser visto como positivo. Mas, de qualquer maneira, o fato é que foi falado e uma parte do mercado reagiu, porque, afinal de contas, o mercado ele anuncia com base também não apenas em audiência. A audiência é um fator para anúncio, mas muitas vezes uma marca associa o seu nome a determinado veículo, a determinado programa, porque acredita nas ideias, nos valores que ali são expressados. E uma vez dito algo que é considerado absurdo, é um movimento natural e também de livre expressão das marcas que elas prefiram anunciar em outro lugar ou deixem de anunciar naquele local. Isso é parte da democracia. Desde que não seja imposto pelo Estado, é parte do jogo.
É parte do jogo. As empresas têm o direito de anunciar onde elas bem entenderem. Não é censura. A censura é um ato arbitrário do Estado. O Estado vem e fala, você não pode falar isso, você vai ser reprimido caso você diga isso ou diga aquilo. Então, a censura ela é um ato essencialmente do Estado. O setor privado não pode censurar ninguém. Ele não tem essa capacidade. Muito menos empresas que eventualmente patrocinam programas de televisão, de rádio, patrocinam jornais, enfim, estão no mercado publicitário. A verdade é que, assim como eu tenho o direito a me expressar livremente, a Azof BM, a Porto Color, tem o direito de patrocinar ou não o programa. E a RDC. Assim como tantas outras empresas que colocam o seu nome, a sua marca aqui conosco. Se uma delas achar que aquilo que nós estamos falando é inadequado, que não se coaduna com os valores que ela defende, ela tem todo o direito de tirar o seu patrocínio e apoiar outro programa, apoiar outra visão de mundo. Isso faz parte do livre mercado. Isso faz parte do jogo da livre expressão. A gente encara o desafio de poder se expressar à medida em que a responsabilidade recai sobre nós quando nós falamos algo que não deve ser dito. Ou algo que é inadequado, já que tudo pode ser dito, né? Então nós temos que fazer a autorregulação das nossas opiniões. Isso é um exercício de responsabilidade. Agora, quando o Estado se mete na questão, ou quando agentes de Estado se metem na questão, aí já se flerta com a censura. Mesmo que o agente de Estado não seja um ordenador. Mesmo que o agente de Estado seja um subalterno. Um sujeito que trabalha numa secretaria de comunicação, ele inequivocadamente, se der opinião, vai confundir a sua opinião com a opinião do governo. E não é função do governo se meter na relação privada entre um veículo de comunicação e seus anunciantes, seja a RDC, seja qualquer outro. Isso é um problema relativo aos dois. Se um determinado anunciante sai, bom, é trabalho daquele veículo ir atrás para que o anunciante volte. E é um movimento natural que o anunciante saia ou fique. Agora, quando nós temos aí gente que trabalha dentro do governo opinando e mais, incitando boicote a quem resolveu deixar de colocar a sua marca em determinado programa, uma escolha livre, uma escolha absolutamente autônoma, você está, obviamente, fazendo uma intervenção indevida. E por mais que não seja uma ordem vinda de cima, ou seja, do governador, do secretário da pasta, o fato é que isso incomoda, isso atrapalha. E daí um alerta. O governante tem que tomar cuidado, porque a postura do governo tem que ser homogênea e tem que ser de respeitar os atores privados. No caso, em específico, essa questão, a imprensa e os seus anunciantes, seja de que veículos forem. Imagina se amanhã, por exemplo, a Azof BM resolve sair do meu programa e alguém do governo resolve pregar boicote à Azof BM porque ela decidiu de forma livre, espontânea, deixar o patrocínio aqui do nosso programa e colocar em outro lugar. Isso é algo absolutamente inadequado. Um governante não pode se portar desta maneira e não pode permitir que subalternos se portem dessa maneira. Porque, afinal de contas, nós estamos tratando aqui do Estado. O Estado tem que ter responsabilidade. E o Estado tem que ter o simancol, tem que ter o devido distanciamento de uma relação que se dá entre entes privados. Porque, afinal de contas, daí, se nós formos partir para este lado, vai parecer que o Estado está defendendo que empresas que empregam, que pagam tributos, sejam punidas porque resolveram tomar uma decisão com base nos valores que defendem. E isso é intolerável. Porque, afinal de contas, empresas privadas têm o direito de ter valores, visão de mundo, opinião. O Estado, diferentemente, pode ser guiado por uma matriz ideológica, mas ele é para todos. Os atores privados, não.
Então, que isso fique claro e que o governo do Estado, porque a situação parte do governo do Estado em relação a alguém lá de dentro, unifique o discurso em relação à matéria e impeça que agentes subalternos, diretores, gente que está dentro da administração, mas que não a representa, tome o cuidado de não sair por aí falando que não deve e se metendo em assuntos relativos à iniciativa privada. É isto. Muito bem, na edição de hoje do Cruzando as Conversas, nós temos uma entrevista com o prefeito eleito de Canoas. O prefeito Jairo Jorge está aqui conosco no estúdio. Bem-vindo, Jairo. Prazer falar contigo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Um grande prazer aí poder conversar contigo, a gente poder falar um pouquinho sobre as eleições e sobre o futuro da minha cidade, que é uma alegria, né, poder ser prefeito pela terceira vez. Muito bem. E parabenizar o prefeito eleito de Canoas, Jairo Jorge, pela expressiva votação, pela vitória, e já também dar as boas-vindas ao nosso outro entrevistador, jornalista, editor da revista Em Evidência, Lúcio Vaz. Lúcio, boa noite. Prazer receber o amigo no programa. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Jairo Jorge. Boa noite, Lúcio. Uma alegria estar aqui. Parabéns, prefeito. Estamos juntos. Um abraço. Muito bem. Prefeito, a campanha em Canoas parece que foi quente. O senhor teve que usar colete à prova de bala. O senhor está tendo que usar na transição ou não? Não, espero que não, né? Não estou usando, espero não usar, né? Mas foi, de fato, uma campanha muito agressiva, né, Macalossi? Foi uma campanha acima do tom. Eu acho que o povo quer saber o que o candidato propõe, o que o candidato pensa, o que o candidato fez e o que o candidato pretende fazer, né? E não ataques, né? Que procuram, na verdade, desconstituir o teu adversário, né? Quando um partido, uma frente ou um opositor vê, né, o seu adversário como inimigo, ele olha a eleição como uma guerra, né? E esse é o primeiro passo para o erro. A eleição não é uma guerra, ele é um embate, ele é um debate de ideias, ele é uma contraposição de projetos, de propostas, mas nunca é uma guerra. O adversário não é inimigo, né? Então, eu acho que infelizmente, nós vivemos uma campanha muito agressiva. Eu tive que usar colete não só no segundo turno todo, mas inclusive na última semana do primeiro turno. Se tu fosse ameaçado contra a tua vida para ter que usar colete à prova de bala? Eu tive ameaças, a nossa candidata, a amiga Simone Sabin, teve uma ameaça de morte a ela. Eu fui atacado, né, por uma pessoa durante a campanha e rondaram algumas ameaças, mas obviamente que a gente teve a cautela e a segurança solicitou que assim eu fizesse e assim eu fiz, para ter garantia. Realmente nós tivemos momentos bastante tensos, mas passou, tem que olhar para frente e eu penso que é isso que nós, né, Guilherme, temos que... Né, a campanha foi acima do tom, mas eu fui vencedor, eu fiz uma campanha propositiva, eu apresentei 55 propostas durante o primeiro e o segundo turno, né, e acho que essa visão foi vitoriosa, né? Ainda sobre isso, eu lhe pergunto, o senhor já tinha experimentado uma situação dessas? 2008 foi tenso também, eu usei também colete, infelizmente, no segundo turno. Então, em Canoas é tradição. A eleição nós tivemos muitos embates, né? 2000 especialmente foi uma eleição de muitos embates, depois em 2008, 2016 também foi uma eleição muito puxada e agora 2020, né? Sempre a eleição em Canoas é uma eleição muito peleada, né? Sempre uma eleição, por exemplo, em 2000 a diferença foi 2.000 votos, em 2016 foi 4.000 votos, agora eu tirei uma vantagem de mais de 10.000 votos, então até foi uma eleição mais tranquila olhando outras, né? Mas a temperatura, ela sempre é alta. E essa foi, talvez, de todas que eu já participei, Guilherme, a mais crítica, a mais agressiva, né? E acho que passou do tom, na minha opinião. E isso o eleitor rejeita, né? O eleitor não aceita isso. E eu procurei manter esse tom propositivo, que eu acho que é isso que a população quer, olhar para frente, né? Que é isso que a população deseja. Eu sempre reconheci bons projetos no atual prefeito, nunca fiz terra arrasada,
em todos os debates, nas entrevistas que eu fiz aqui na RDC, eu sempre ressaltei que eu iria manter os bons projetos e mudar aquilo que estava errado. Então, eu sempre reconheci, né, essa ideia de que tem bons projetos. Eu não tenho essa visão, né, de que não fez nada de bom, não. E é claro que eu também tinha minhas críticas, né, e mantenho minhas críticas naquilo que eu acho que precisa ser mudado, que é o caso da saúde. Né? Mas na área da segurança, por exemplo, tem bons projetos, em outras áreas do governo tem bons projetos. Então, eu pretendo continuar todos os bons projetos e mudar aquilo que está errado. Minha prioridade vai ser a saúde. Eu vou pedir para a Melanie colocar na tela para nós o resultado da eleição. Eu sei que a Melanie preparou aí algo para nós. Aí então, Jair Jorge foi eleito com 53,06%, 82.137 votos. E o atual prefeito, Luiz Carlos Busato, ficou com 46,94%, 72.649 votos. Esse resultado era o resultado que estava dentro das pesquisas internas da tua candidatura? Esperava fazer uma diferença maior de votos? Qual foi a sua análise em relação aos números obtidos, prefeito? Estava próximo do que nós estimávamos. A eleição sempre a pesquisa tem a sua margem de erro, né? Mas nós tínhamos a nossa pesquisa indicava, nós tínhamos 3 pesquisas diferentes, indicava que nós tínhamos uma vantagem e que ganharíamos, né? Embora, né, sempre correram pesquisas, inclusive no primeiro turno correram pesquisas que a diferença era de 3%, né? E nós fizemos uma diferença bastante significativa. Eu fiz 72 mil votos e meu oponente fez 54, então pesquisa, né, teve desencontro entre pesquisas, mas não houve nenhuma pesquisa pública no segundo turno. Mas nas nossas pesquisas internas indicavam essa vantagem, né, em torno dessa vantagem. Então, nós sabíamos que tínhamos chance de ganhar a eleição e trabalhamos. E é uma honra para mim ter recebido, né, esses 82.137 votos, são 82.137 canoenses que nos deram um voto de confiança. E eu sou muito grato, quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos que nos deram esse voto de confiança, agradecer a Deus também por essa oportunidade. Sempre falei isso de uma forma muito clara, né? De que se fosse vontade de Deus, a vontade dos canoenses, eu fosse eleito e quis, né, que tanto os canoenses como Deus nos desse essa vitória. Vou pedir para o Lúcio Vaz fazer a sua primeira pergunta. Lúcio. Oi, boa noite, boa noite. Eu tenho aqui nas minhas mãos a edição número 1 da revista Em Evidência. Ela é de dezembro de 2009, vai fazer 11 anos. Essa era a capa, senador Paim. E aqui dentro, na página central, tinha uma entrevista com o prefeito de Canoas. Nessa entrevista, prefeito, o senhor falou que a prioridade era a educação. Agora é a saúde. A pergunta é a seguinte, agora é a saúde por causa do momento e, passado esse momento, a prioridade volta a ser a educação? E a pergunta, tu eras um prefeito muito acessível, né? Chegava das 20 fichas toda segunda-feira para o pessoal te atender, tinha a prefeitura no trem, tinha a prefeitura nos bairros. Passando esse momento, o senhor pretende voltar com essa forma de governo? Vai manter esses processos? Lúcio, sempre a prioridade ela tem a ver com o seu tempo, né? Nesse momento, não é só pela pandemia, nós temos uma desorganização do sistema de saúde que é anterior à pandemia. Se agravou com a pandemia, né? Porque com a pandemia muitos serviços deixaram de ser fornecidos e nós temos um agravamento da crise, né? É um agravamento da crise tanto na atenção básica, dispensação de medicamentos, falta de médicos, como também a própria questão dos hospitais, né? Amanhã, por exemplo, Lúcia e Guilherme, eu começo uma visita aos hospitais. Amanhã eu estarei no Hospital Universitário e na quarta uma visita ao Pronto-Socorro e o Hospital Nossa Senhora das Graças. Os 3 estão sob a intervenção da Prefeitura. E quero um diagnóstico exatamente da situação de cada hospital, quero ouvi-los, né? Já fiz uma reunião semana passada com médicos, presidente do Sindicato Médico, representante da ANRIGS, o diretor da Faculdade de Medicina da UBRA, médicos que atuam no Nossa Senhora das Graças, no Pronto-Socorro, no Hospital Universitário. Hoje mesmo, pela manhã, eu tive uma reunião com empresários, dirigentes empresariais e com professores da Unilassalle e da UBRA, para que a gente possa, e médicos também, para avaliar, né, a situação da Covid e medidas. Então, é claro que a questão da saúde ela é prioridade, Lúcio. Então, eu vou... E lembrando que Canoas é a segunda cidade com o maior número de casos ativos de Covid, né? Responsável Exatamente. por
4,25% total de confirmados desde o início da pandemia em março. Nós tivemos, na minha opinião, um número reduzido de testes, né? Então nós estamos trabalhando com o conceito de testagem em massa, que eu penso que é o grande desafio para este novo momento, ou uma segunda onda, né? Bem como o rastreamento de contatos, né? Que eu penso que é fundamental para esse segundo momento, né? Se usou pouco no Brasil e pouco aqui no Rio Grande do Sul, rastreamento. O rastreamento é a partir da testagem, a identificação e todo um sistema, né, de contato e de agilização. Né? E eu acho que vale, como sugestão, até uma conversa com o prefeito Pascoal de Esteio. Sim. Porque o prefeito Pascoal liderou em Esteio um esforço extraordinário relativo à testagem em massa, que eu acho que é um case que serve de referência para qualquer cidade brasileira. Né? Eu acho que ele avançou bastante. Passo Fundo também teve mais de 20% da população testada e eles tiveram, assim como Esteio também teve focos, Esteio teve problemas em asilos, né, instituições, Passo Fundo teve também problemas em frigoríficos, né? Então, acho que o prefeito Pascoal, inclusive, quinta-feira estará liderando, em nome da prefeita Margarete. Hoje eu conversei com a prefeita Margarete de Nova Santa Rita, que preside a Grampal, e essa delegação irá até o Instituto Butantan para buscar uma parceria em razão da Coronavac, né? A vacina que tem essa parceria entre o Instituto Butantan e a China, né? Então, de fato, o prefeito Pascoal fez um excelente trabalho. Acho que nós temos que buscar experiências no Brasil e no mundo que deram certo. Rastreamento, eu vejo que foi pouco feito aqui, né? Foi. Essa capacidade de rastrear, identificar, testar, né? E isolar as pessoas que eventualmente estão... Porque o grande problema, Guilherme e Lúcio, é a questão do assintomático, né? Então, por isso eu vejo, pela questão da pandemia, mas também um problema estrutural da saúde de Canoas, nós vamos priorizar a saúde. Isso não quer dizer que não vamos olhar para a educação, não vamos olhar para o transporte, a geração de emprego, né, a limpeza urbana. É claro que nós vamos olhar tudo ao mesmo tempo, mas é preciso reorganizar, melhorar os hospitais, Nossa Senhora das Graças, Hospital Pronto-Socorro e HU, é preciso mutirão de cirurgias, exames e consultas especializadas, é preciso garantir a distribuição de medicamentos nas 6 farmácias, que hoje está em falta, e é preciso também abrir as UPAs. Eu vou abrir, nós tínhamos 5, né, e o atual prefeito fechou 3. Eu vou reabrir as 3. A UPA do Idoso, né, que foi pioneira, a primeira do Brasil, né, foi aberta na minha gestão em 2012, e a UPA da Matias e a UPA de Niterói. Nós temos 2 UPAs hoje 24 horas, da Guajuviras e Rio Branco, que estão sobrecarregadas pelo fechamento dessas outras 3. Quer dizer, nós temos que ter um sistema de urgência. Fechar essas UPAs. Foi um erro, na minha opinião. É um erro, né? E o que eu disse, as coisas boas eu vou manter e o que está errado eu vou mudar. Por exemplo, esse foi um erro, eu vou corrigir esse erro reabrindo as UPAs, as unidades de pronto atendimento. Veja, não há conflito entre as UBS, Unidades Básicas de Saúde, os postos de saúde, e a UPA e os hospitais. Ele é um intermediário entre o hospital, né, e o posto de saúde. Então, nós precisamos ter resolutividade no sistema, né? Então, há alguns setores que são contrários, acham que isso é uma aberração. Ao contrário, a aberração é achar que isso não é importante, né? A unidade de pronto atendimento, ela surge em 2007 no Rio de Janeiro. Aliás, eu fui conhecer essa experiência em 2007 no Rio. Eu me encantei com a ideia da UPA e quando eu assumi, em 2010, nós implantamos 4 UPAs na cidade. E depois veio as 2 UPAs 24 horas e a UPA do Idoso. Então, nós chegamos a 5 UPAs, né? Então, vamos retomar isso para estruturar a saúde da cidade. E, claro, trabalhar com a testagem em massa e o rastreamento. Né? Só antes de devolver para o Lúcio, tu falasse que os hospitais de Canoas estão sob intervenção da Prefeitura. Uhum. Qual que é a situação financeira deles e o que o senhor pretende fazer para que esses hospitais voltem a ter certa autonomia administrativa? O senhor não tem planos em relação a autonomia administrativa desses hospitais, prefeito? A ideia é que eles possam caminhar. Primeiro, nós tivemos aquele episódio da GAMP, né? A GAMP, ela não foi a vencedora na licitação do meu governo, importante lembrar isso, ela chegou em 2º lugar e a própria Justiça determinou que a primeira fosse excluída, que era a Cruz Vermelha, que era uma instituição, na minha opinião, mais robusta do que a GAMP, e a Justiça determinou que chamasse 2º lugar. Então, não foi eu que escolhi, né? Aliás, eu nunca fiz licitação para escolher parceiro, né? Eu fiz licitação sempre correta. Licitação, tu não sabe quem é o vencedor, né? Não sei quem tem bola de cristal, né? No meu caso, não teve.
E, aliás, a GAMP, que trabalhou um mês, trabalhou bem comigo. Né? Tanto que o Tribunal de Contas, numa avaliação dos auditores, aponta que eu não tenho que devolver um centavo. O atual prefeito tem lá uma glosa de 24 milhões que ele vai ter que explicar e vai ter que, né, ou devolver, ou vai ter que se justificar no tribunal. Eu não tenho nenhum centavo. Então, eu vou fazer uma auditagem. Eu quero anunciar aqui para ti, Guilherme, e para quem está nos acompanhando, que eu farei uma auditoria da GAMP. Eu não tenho nada a temer com a GAMP. Nós vamos revelar quem é que está por trás da GAMP, quem são efetivamente, né, os responsáveis, e faremos uma auditoria. Mas veja, a GAMP... Você acredita que tem algum tipo de desvio ali? Não, existe um relatório de 400 páginas do Tribunal de Contas, não sou eu que estou dizendo, é o relatório do Tribunal, mostra notas frias, notas do Pará, preços de medicamentos superavitários, contratação de 80 parentes, né? Inclusive a cunhada do atual prefeito, né? A mulher e a filha do secretário, o sobrinho da ex-secretária da Saúde, né? Todas as pessoas ganhando 14, 15 mil. O secretário adjunto da Saúde, um dia era secretário, em julho de 2017, e no dia seguinte ele passou a ser diretor da GAMP, ganhando 25 mil reais. Quer dizer, o cara, né, a raposa passou a cuidar do galinheiro, né? Então, eu acho que é importante investigar isso, né? Mas o que acontece? A GAMP teve essa crise em dezembro de 2018, há 2 anos está uma intervenção, né? Então, nós vamos ter que resolver isso, né? A busca de um parceiro que dê tranquilidade à gestão. Não é expertise da prefeitura, eu não trabalho com essa visão, né? Eu penso que a prefeitura, a expertise dela é ver os problemas do povo, né? Agora, a gestão hospitalar, existem outras instituições. No meu governo teve o Mãe de Deus que fez um excelente trabalho. Temos que buscar uma outra instituição que seja robusta, seja séria e que dê capacidade de administrar bem o pronto-socorro e o hospital universitário. De outro lado, o atual prefeito optou por fazer uma intervenção num hospital que é privado, né, que é um hospital filantrópico, que é o Nossa Senhora das Graças. Então, nós vamos ter que... Agora existe uma intervenção até dia 31 de dezembro, nós vamos ter que fazer o processo de descompressão, talvez fazer um processo de gestão compartilhada por um período, né, até que a gente consiga, né, restabelecer a gestão por parte da Associação Beneficente Canoas. Essa é a minha ideia, pelo menos, né? Então, vamos discutir isso com a ABC e fazer essa, talvez, guarda compartilhada por um período. E qual foi a razão dessa intervenção? Na verdade, a crise do hospital, né? O hospital chegou a um ponto que não tinha dinheiro para comprar papel higiênico, né? Eu devo dizer o seguinte, por experiência própria em Farroupilha, houve a intervenção do governo Clayton Gonçalves no Hospital Beneficente São Carlos, que é um hospital filantrópico, tinha uma entidade que cuidava do hospital, um hospital de caráter privado. Havia uma dívida, é verdade, mas depois da intervenção a dívida do hospital subiu consideravelmente, se tornou muito pior. Não sei se é o caso em Canoas. Não, lá eles acabaram, né, fazendo uma parceria com uma entidade chamada Associação Beneficente São Miguel, que deu um prejuízo operacional em 2019 de 24 milhões, pelo menos o que apontam relatórios preliminares, né, e uma série de problemas graves que ocorreram. Né? E a prefeitura, digamos assim, não foi vigilante naquilo que deveria, na minha opinião, foi omissa, dizia que era um problema no hospital privado e que ela, né, não se meteria, e acabou se metendo, né? Acabou intervindo, a empresa saiu, né, e o hospital ficou com a dívida e ficou com esse passivo e com os problemas, né? Então, é óbvio que nós vamos ter que também verificar o que aconteceu, né, e por que foi feita essa intervenção e quem foi beneficiado com essa intervenção. Mas é um problema sério, o Nossa Senhora das Graças, por exemplo, medicamentos do Nossa Senhora das Graças foram por beneficência portuguesa. Relatórios indicam que ocorreu. Isso é um fato estranho e inadequado, né? Os medicamentos comprados pela prefeitura foram parar para um hospital em Porto Alegre. Por quê? Né? A mantenedora, sim, mas são instituições separadas. Recursos que vieram, né? Contratação de empresas do grupo, de parentes, né? Plano de saúde que foi beneficiado por uma negociação um pouco estranha, tudo isso ocorreu dentro do hospital e isso ficou fechado em 4 paredes, né? Eu acredito que isso deverá, em determinado momento, transparecer ao público. Então, nós vamos fazer, obviamente, uma recuperação do Nossa Senhora das Graças, do hospital, vamos recuperar o pronto-socorro e o HU, que hoje estão os 3 sobre intervenção, como eu falei, né, da prefeitura, mas eu penso que progressivamente nós temos que ter, até porque eu já administrei em 2009 o pronto-socorro, e eu penso que o melhor caminho, eu busquei parceria público-privada, é a minha visão,
né? Eu acho que nós temos que ter capacidade de resposta. É muito difícil a Prefeitura manter serviços 24 horas, serviços intensivos. É muito difícil o Estado fazer isso. Por isso é importante, sim, a parceria com boas instituições, né? E nós tivemos, né, boas parcerias. Eu acho que o caso da Mãe de Deus foi exemplar e foi algo que tem que ser elogiado. Não funcionou bem na GAM, bom, mas poderia ter revogado com a GAM, poderia ter chamado o terceiro lugar, podia ter feito uma nova licitação. Isso não foi feito, né? Mas agora nós vamos estar fazendo, até porque terá uma nova licitação no ano que vem e faremos no menor prazo possível uma licitação para ter uma boa instituição. Então, a saúde, de fato, é algo que preocupa os canoenses, está na cabeça dos canoenses, né? E por isso vai ser minha prioridade. Lúcio Vaz. Até para esclarecer, Macalossi, para o teu telespectador, a nossa revista ela começou 11 anos atrás em Canoas. Eu morava em Canoas. Aliás, o CNPJ ainda é lá. E eu acompanhei de perto o governo do Jair Jorge, inclusive acompanhei ele quando ele foi visitar a governadoria Ieda para oferecer a cidade para ter um presídio. Acompanhei o trabalho dele quando ele uniu os partidos, chegou a ter uma frente, eu acho, de 10 partidos. Nesse momento, assim, Jair, de tanta divisão, né, e de uma divisão tão violenta, existe a possibilidade de tu montar esse bloco novamente? Vai ser essa a tua postura? E de que forma tu vê esse desafio, que não é só em Canoas, né? É no Brasil inteiro? Lúcio, de fato, quando eu concorri à reeleição, eu fiz 71,27%, eu tinha talvez uma das maiores frentes do país, né? Eu tinha 17 partidos, só para ter uma ideia, né? Então, era uma das maiores frentes, era eu e o prefeito hoje é o prefeito do Rio, né? Que também tinha uma frente forte também naquela época, ele concorria à reeleição, ele agora venceu no Rio de Janeiro e eu venci em Canoas. Nós tínhamos duas frentes bastante expressivas, né? E provavelmente fomos os dois candidatos com maior número de partidos. Eu comecei com 7 partidos, eu tive a adesão de outros partidos durante, né? Os republicanos, o PRTB, o partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Eu tive também o apoio de lideranças do MDB, né, lideranças do PT, um vereador do PDT. Então, eu tive um conjunto de forças políticas que me apoiaram, né, e estão hoje, obviamente, discutindo. Eu estou discutindo com outros partidos também e quero compor uma frente política, né? Eu acho que é necessário unidade nesse momento, né? Quando a gente tem uma crise, não é tomar lá da cá, é ter programa de governo, é ter projeto de cidade e ter um conjunto de forças políticas que se alinham para tornar esse projeto realidade. Nós queremos que Canoas seja a primeira cidade do Rio Grande do Sul a vencer a crise e, para isso, nós precisamos ter força política. Cabe ao líder liderar, né? Então, nós temos que ter capacidade de liderança, né? É claro, terá oposição? Tem forças políticas que disputaram comigo, né? O PTB, o PDT, por exemplo, disputaram comigo. Obviamente que tem o seu papel, a população os colocou na condição de oposição, né? Então, eles como partido. Claro que, eventualmente, lideranças, né? Posso até ter uma opinião diferente. Mas essa é parte do jogo democrático, né? Tu havias me falado antes, me perguntado sobre a questão da participação, né? E eu retomarei sim, Lúcio. Está no meu programa de governo, eu apresentei à sociedade, não só retomar o Prefeitura na Rua, que eu fazia todos os sábados, eu fiz 300 edições em 8 anos, foram 300 sábados que eu fui das 9 ao meio-dia, não é chegar lá dar um discurso e ir embora, é sentar e ouvir a crítica, 15 pessoas, 20 pessoas, né, trazendo as suas críticas. Eu vou retomar também as audiências públicas que eu fazia todas as segundas, né, eu fiz durante 8 anos isso, realizei 3.315 audiências públicas, atendi do morador de rua ao empresário. As pessoas iam lá livremente, iam falar comigo, apresentar as suas reclamações. E no meu segundo mandato eu criei o prefeito na estação, né, que atendia no metrô, no Transurb, nas 4 estações, né, Estação Matias, Estação Canoas, Estação Niterói e Estação Fátima. Eu atendia das 6 até as 8h30. Vou retomar também esse projeto. E apresentei um projeto novo, Lúcio, que chama Prefeito Presente, que a ideia, ao invés do cidadão ir até o prefeito vai até o cidadão. Então, toda sexta-feira eu estarei num bairro, né? E qual é a ideia, né? O cidadão, durante aquela semana, ele apresenta os seus problemas e eu vou contatá-lo e vou até o local onde está o problema para conhecer, levar minha equipe para buscar a solução. Eu acho que é uma dinamização, né? Vamos ficar das 7 às 7 para verificar também
os problemas, visitar escolas, unidades básicas de saúde, praças, né, visitar os equipamentos ali da prefeitura naquele local, verificar a iluminação pública. Então, é uma ação um pouco diferente. Eu tenho certeza que a população vai gostar, é uma ação mais enérgica, né, do poder também público para resolver os problemas. Então, a participação, vou retomar também o orçamento participativo, vou retomar as plenárias de serviço, né, a Ágora virtual, que são ferramentas que a gente desenvolveu. Claro, tudo isso nós estaremos retomando. A participação, ela sempre foi uma marca da minha gestão, esse ouvir, né, escutar, né, efetivamente com o coração, não só ouvir com os ouvidos, mas escutar com o coração. Isso fez parte da minha gestão e fará parte a partir do dia 1º de janeiro, Guilherme. O Lúcio perguntou sobre composição, eu vou lhe perguntar sobre a Câmara de Vereadores. 21 vereadores, 13 conquistaram a reeleição. O candidato com o maior número de votos foi Márcio Freitas, que é da oposição. O Márcio Freitas me apoiou. Ele apoiou? Sim, ele abriu o apoio. 4.203 O segundo turno votos. é uma nova eleição. E ele, no segundo turno, obviamente, que ouviu a voz das ruas, né? 65% do povo, no primeiro turno, votou em candidatos que não eram do prefeito. O prefeito teve 34%. O senhor tem maioria na Câmara? Eu tenho maioria hoje já. Com esse... Eu elegi essa 6 no composição primeiro aqui? turno e 6 vereadores que foram eleitos me apoiaram no segundo turno. Então, eu tenho 12 hoje, né? Então, claro que estou trabalhando para ampliar a minha maioria, para chegar a 15, né? Mas hoje eu já tenho 12 vereadores, que é a maioria em 21. O terceiro colocado nas eleições de Canoas foi o Camilo Borna, do Novo. O Novo fez um vereador, Jonas Dalagna. Vai procurar o Novo para compor? Ou... O Novo teve uma posição, apoiou meu oponente, obviamente o vereador apoiou, né? O que é democrático, portanto, ele está na oposição. Está na oposição. Ele apoiou o meu oponente, né? Apoiou o atual prefeito e, obviamente, né? E respeito a opinião dele, mas é a oposição, né? Vamos respeitar a oposição, mas a oposição é a oposição. Quanto aos projetos, o senhor disse que procura unir a cidade. Aí eu vou lhe perguntar, o senhor aqui na entrevista está tendo uma postura ainda bastante crítica em relação ao atual prefeito. O senhor acha isso producente depois da eleição? Não, eu estou falando a verdade, né? Não estou sendo crítico, eu estou dizendo os fatos, porque eu também não posso omitir os fatos, né? Eu acho que não é correto da minha parte, mas obviamente que eu não vou ficar olhando para trás. Agora, eu não posso omitir à sociedade o que está acontecendo, porque senão é como se não houvesse, porque o que foi feito durante a campanha eleitoral é vender a saúde como um paraíso, não é verdade. Eu, como sou jornalista, eu sempre tenho um compromisso com a verdade, assim como tu, né? Então, o que eu tenho que fazer, obviamente, é o diagnóstico, né? Eu farei o diagnóstico, é isso que eu estou fazendo. O que é a transição? É um diagnóstico. Bom, o diagnóstico tem que ser fornecido para a sociedade, né? O senhor tem conversado com o atual prefeito? Ele me ligou quarta-feira, a eleição foi no domingo, ele me ligou na quarta, foi muito gentil, ele estava saindo do hospital, eu também agradeci e iniciamos a transição. Houve uma primeira reunião na quinta-feira e nós estamos solicitando uma série de informações. Eu acredito que nos próximos dias essas informações chegarão. Eu não tenho ainda o diagnóstico, né? E faremos o diagnóstico, eu acho que é nosso papel, né? É colocar. Obviamente que eu vou olhar para frente. Veja, o meu oponente fez a eleição me atacando. Eu fui prefeito há 4 anos atrás. Né? Então, eu farei um governo olhando para frente. Aliás, como eu fiz. Quando eu ganhei a eleição lá, e o Lúcio aqui lembrou, porque ele está falando de uma reportagem de 2009, eu não fiquei olhando para trás. Eu fiz o diagnóstico, tinha problemas, mas eu olhei para frente, é o que eu farei. Agora, eu não vou omitir da sociedade os problemas que tem. Né? Eu quero, por exemplo, quanto eu herdarei de dívida? Isso a sociedade tem que saber, porque senão fica depois como se eu fosse o responsável por problemas que eu não fui. Né? Então, faremos isso. Uma coisa é o diagnóstico, uma coisa é apontar os problemas, e depois de governar, eu não vou ficar responsabilizando o meu antecessor pelos problemas, como o atual ficou. Né? Eu vou olhar para frente, olhar para o futuro e vou governar com todos. Mas tem que ser feito diagnóstico, eu acho que isso é parte de quando a gente assume. Né? Isso é o papel da transição e é o início de um governo. Lúcio, temos tempo para mais uma pergunta antes do intervalo. Beleza. Jairo, faltando um pouco mais de 3 semanas para te assumir a prefeitura, tu já tens na tua cabeça provavelmente os possíveis secretários, né? Nesse momento tão difícil que o Brasil enfrenta, o mundo na saúde, tu pode adiantar para os telespectadores da RDC TV quem vai ser o secretário de saúde de Canoas em 2021?
Não, Lúcio, eu não tenho ainda os nomes, eu estou avaliando e farei essa decisão conjunta. Eu sou totalmente contrário aos prefeitos que ficam fatiando, coloca um, depois outro. É que nem um treinador de futebol que, na escala, o goleiro num dia, no outro dia o centroavante, no outro dia o meio de campo, ou o zagueiro. Não funciona assim. É um time, tem que ser escalado por inteiro. Então, eu anunciarei todos os nomes conjuntamente. Então, eu já disse de uma forma clara que eu só farei isso depois do dia 20. Eu vou tirar uns dias na semana que vem, até porque eu preciso também descansar, foi uma campanha muito exaustiva, vou tirar alguns dias, a diplomação é dia 18, então já tem que estar aqui dia 18, né? Então, poucos dias apenas, mas para recuperar também energia, porque nós vamos assumir no dia 1º, dia 2 já estamos trabalhando normal e vamos agir. Quando vier o anúncio do secretariado, será na integralidade? Sim, eu vou anunciar toda a equipe. Eu não gosto de ficar anunciando A, B ou C, e vou montar uma equipe técnica, uma equipe qualificada, né, que possa contribuir efetivamente com a gestão que nós precisamos, uma gestão inovadora, mas uma gestão resolutiva, né? Nós prefeito, queremos que isso aconteça. Isso acho que o senhor talvez já tenha na sua cabeça. O senhor pretende anunciar mais ou menos quantos secretários? O senhor pretende fundir pastas? Pretende distribuir pastas? Nesse momento, eu estou fazendo análise da estrutura existente e uma nova estrutura com alguma fusão de algumas secretarias. Tem algumas secretarias que são coincidentes e não há necessidade de tê-las, né? Então, nós estamos nesse momento, eu acredito essa que foi até... uma das perguntas que eu fiz ao atual prefeito sobre o número de secretarias que existem em Canoas. E eu, pelo menos, considero um número muito elevado de secretarias. São quantas? Mais de 20 secretarias? São coisa, 13 finalísticas, né? Que tem algumas secretarias meio, eles ampliaram um pouco as secretarias meio, então... em torno disso, né? São umas 7 secretarias. Às vezes não é secretaria, mas tem status de secretaria. Né? O problema não é tanto o status, o problema é a estrutura, né? Quando você tem estruturas atrás, porque às vezes são estruturas leves que mais ajudam do que atrapalham. Mas quando tu tem estruturas pesadas, né, aí ela complica. Às vezes é necessário para quê? Para temas transversais, né? Às vezes há temas transversais que são de difícil equação para uma secretaria, uma grande secretaria. Tu começa tendo, né, necessidade de compartimentar. Então, às vezes é necessário ações mais... por exemplo, mulheres, né? Tu tem políticas para as mulheres que envolve saúde, envolve geração, né, de renda, né? Tu tem na cultura. Então, é preciso pensar globalmente as políticas, né? E às vezes é necessário ter, né, uma estrutura, não com o tamanho de uma secretaria, mas com a referência de uma secretaria para construir políticas que sejam mais eficazes. Veja, quem vai construir as políticas são as secretarias finalísticas, mas tu tem uma estrutura que garante, digamos, que aquilo aconteça. Então, é um pouquinho diferente e o que nós temos que ter é um sistema que funcione, né? Os sistemas, o poder público tem que funcionar, né? Ele tem que ser resolutivo. A população quer saber o seguinte, funciona ou não funciona, né? Então tem que ter uma estrutura mais enxuta possível, mais leve possível, mas que seja resolutivo, né? E é isso que eu estou procurando construir. Nesse momento eu estou fazendo exatamente isso, devo concluir isso até provavelmente final de semana, um mapa mais completo da estrutura. Eu vou fazer uma reestrutura administrativa, eu já havia anunciado isso nas entrevistas que nós fizemos, eu vou reduzir o nível hierárquico, né? São 4, eu vou reduzir para 3, isso já é importante para quê? Para tornar mais ágil a estrutura da prefeitura, né? Você já vai encaminhar um projeto de reforma administrativa? Sim, eu vou fazer um projeto, tão logo eu, né, assuma no dia 1º, eu já vou enviar para a Câmara uma reestruturação administrativa, exatamente para enxugar, reestruturar e enxugar, né, especialmente o nível hierárquico, que eu acho que vai dar mais celeridade à prefeitura. São inovações. Quando eu assumi eram 5, eu reduzi para 4, hoje eu estou reduzindo para 3. Eu acho que nós temos que ter capacidade de resposta, né? É difícil tu ser menos que 3, porque tu tem um secretário, tem um diretor e tem mais, né, uma equipe de base, né? Então é difícil ser 2, né? O ideal é que tivesse 2, mas são uma estrutura, a dinâmica do poder público, 3 já é um avanço muito importante. Eu defendi isso quando eu fui candidato a governador, né? Eu tinha também essa proposta, eu estou colocando em prática agora essa ideia, né? Muito bem, vamos fazer intervalo, voltamos na sequência com o prefeito eleito de Canoas, Jairo Jorge, que está falando aqui, a sua primeira entrevista na RDC posterior. Primeira, né, Jairo? Tu chegou a falar no portal? Não, Acho que não, primeira, né? primeira. Muito bem, então, primeira entrevista do prefeito eleito de Canoas, Jairo Jorge, que assume aí em janeiro.
esse importantíssimo município aqui da região metropolitana, município que está na fronteira de Porto Alegre, representa aí uma parte considerável dos negócios do estado do Rio Grande do Sul e tem muita pergunta ainda para ser feita ao prefeito eleito Jairo Jorge na sequência do nosso programa. Eu e Lúcio Vaz, editor da revista Em Evidência, estamos questionando o prefeito eleito Jairo Jorge. Fiquem conosco, já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV. Hoje, entrevista com o prefeito eleito de Canoas, Jairo Jorge. Participa da entrevista o jornalista e editor da revista Em Evidência, Lúcio Vaz. E você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos em todas, deixa eu ajeitar a gravata, estava meio torta. Todas as plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E também pelo nosso podcast, @RDCTV Digital. Você também nos acompanha lá no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Procure o Cruzando as Conversas. Nosso site é rdctv.com.br. Ali você encontra a íntegra dos nossos programas na aba Podcast. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Porto Color. Porto Color, soluções gráficas que atende através do WhatsApp. Você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Jairo, eu vou começar esse segundo bloco com uma pergunta polêmica que envolve um debate que ocorreu relativo à questão de uma condenação envolvendo merenda escolar, valor de 750 mil. Num debate com o Busato, disse que isso seria revertido na segunda instância. Como é que está o andamento desse processo? Veja, o administrador que não faz nada ou que é omisso, ele normalmente não tem nenhum processo, né? O que aconteceu? Aliás, é raro não ter um administrador que não tenha tido um processo. É natural que ele... Normal. Ou pelo menos um prefeito que busque inovar ou procure fazer diferente. O problema não é ter o processo, o problema é não ter resposta para os processos. Essa é a diferença, né? Porque até os teus adversários, eu tive, por exemplo, um advogado que a esposa é diretora do prefeito Busato, diretor na Secretaria da Saúde, aliás, o lugar onde tem as maiores dificuldades. Esse advogado e a sua esposa entraram com 27 ações contra mim, então isso faz parte do jogo político, né? Mas veja, o que acontece? Em 2013, nós tínhamos duas empresas que contratavam 400 cozinheiras e serventes, né? Em torno de 250 cozinheiras e umas 150 serventes. O que essa mão de obra, né? Ela preparava os alimentos e limpava as escolas. Quem cuidava da merenda eram as diretoras, a gestão é da prefeitura, sempre foi da prefeitura. Na minha gestão, pelo menos, e atual também é dessa forma. Em final de 2013, né, essas duas empresas, Guilherme, quebraram, né? Começaram a ter problema, não pagavam vale transporte, não pagavam vale refeição, aí em novembro começaram a atrasar o salário. Em dezembro não pagaram. O que eu fui? Eu fui na Justiça do Trabalho e, ao invés de pagar a empresa, eu depositei e paguei os funcionários diretamente. O contrato encerrava para as duas empresas no final do ano. O que eu fiz? Bom, já havia tido alguns problemas, eu esperei terminar o ano letivo e aí no final de dezembro o contrato não foi, poderia ser renovado ainda por mais 2 anos, nós rompemos, não renovamos e fiz uma emergencial, uma licitação emergencial, uma contratação emergencial, a empresa ganhou, né? Aí os meus detratores, o mesmo que entrou com uma ação contra mim, isso é uma ação popular, é importante lembrar isso, né? Ele entrou com várias ações do Tribunal de Contas, parou 3 vezes o processo do Tribunal de Contas e aí depois a gente conseguiu, levou 14 meses a licitação e a empresa vencedora com menor preço é a mesma que ganhou as licitações emergenciais. Quer dizer, se ela tivesse errado o preço alto, eu não teria ganho, né? Mas veja o que aconteceu, que é muito interessante. Se eu não tivesse cruzado os braços, né? Aqui nós estamos cruzando conversa, mas imagine se eu tivesse cruzado os braços, o que teria acontecido? 14 meses, 80 escolas e 30 mil alunos sem merenda. Você imagina educação infantil, creche, criança sem merenda.
A crítica dos meus oponentes é porque eu fiz a contratação emergencial. O juiz, ele teve uma avaliação diferente, ele achou que não é o problema da contratação emergencial, ele achava, e ele achou, isso está na sentença, que eu deveria ter agido antes. Como é que eu ia agir antes se o ano letivo termina em dezembro? Quer dizer, eu ia parar 2 meses antes, parar as aulas, porque não tem como ter aula sem merenda, né? Eu ia parar, quer dizer, por isso que ele diz que eu não tenho dolo, né? Ele entende que não tem dolo, mas ele acha que eu deveria ter feito antes. Bom, isso é uma opinião e eu respeito, aliás, um excelente juiz, um dos melhores juízes do Rio Grande do Sul. É natural, cada um tem a sua avaliação. O que eu farei, né, na segunda instância, eu vou mostrar, olha, eu não tinha como parar em setembro, né, ou outubro, porque eu comprometeria o ano. Eu esperei, inclusive, agir, né, para que a gente pudesse. Ele não questiona a contratação emergencial. Aliás, a própria Justiça Eleitoral admitiu que o meu oponente estava errado, porque o próprio juiz coloca, não tem nenhuma questão de dolo, de desvio, de nada, né? E claro que isso foi objeto de uma ação, né, na minha opinião, criminosa contra mim, né? Agora, eu pergunto ao senhor que está me acompanhando, senhor, imagina se o senhor é prefeito, o senhor é pai, né? O senhor tem seus filhos. O que o senhor faria? O senhor deixaria as crianças 14 meses sem merenda ou o senhor tomaria a decisão? Eu fiz uma contratação emergencial que era o correto, né? Não é eu que fiz, é uma equipe, a prefeitura tem 200 técnicos que trabalham uma coisa como essa, o prefeito é o último, né? Não é o prefeito que determina. Então isso é natural, né? Quando um gestor ele toma decisões, ele corre riscos, porque se ele não quer correr risco, ele não concorre a prefeito. O gestor acaba sempre sendo, em última instância, responsabilizado pelas ações. Né? Sempre. Se uma pessoa... Sempre é ele, não importa se foi outro que fez, sempre é o prefeito. O importante é o seguinte, em 2010 foi criada a lei de ficha limpa e ela foi uma inovação. Aliás, não foram os deputados que fizeram, foram a população, né? É uma lei que veio da participação popular. Por que essa lei foi importante? Porque ela tirou um divisor de águas. Quer dizer, quando você tem uma espécie de judicialização, um ataque como eu vivi, a Justiça Eleitoral ela separa o joio do trigo. Então, só homologa uma candidatura quando ela é ficha limpa. Então, isso foi importante e eu, né, fico feliz porque eu acho que essa lei ela mostrou que ataques como eu tenho sofrido, porque eu falei que eu tenho 27 processos de um oponente político, que aliás é do grupo do atual prefeito. Então, eu fui atacado por isso. E essa mesma pessoa foi lá no Ministério Público, fez as mesmas denúncias. E óbvio que o Ministério Público tem que agir porque ele é o fiscal da lei. Se alguém lá faz uma denúncia, ele não vai cruzar os braços, ele também tem que agir. Agora, cabe a mim responder. O que eu entendo é que não é o problema de não ter processo, o problema é não ter resposta do processo. Veja, eu, né, sou ficha limpa, por isso nem seria candidato, nem seria diplomata se não fosse, e mais, todos os processos, né, até agora eu venci. Então, né, recentemente eles me atacaram a questão do Tribunal de Contas, eu venci no Tribunal de Contas 7-0. Né? Então, eles queriam, né, criar um cenário de... E eu acho que o gestor, o político, ele tem que sempre esclarecer. Ninguém é dono da verdade. Né? Agora ele tem que mostrar, não houve dolo, né? Não houve nenhum processo, os serviços foram feitos. Né? Você deixaria 400 pessoas desempregadas? Pessoas humildes, uma cozinheira, merendeira, você deixaria 80 escolas. Imagina uma escola ficar 2 dias sem limpeza, não estou falando 14 meses, estou falando 2 dias. Né? Ou a criança ficar sem comida, porque é importante lembrar, Guilherme, Canoas é uma cidade que as pessoas, né, 70% da população recebe menos de 3 salários mínimos. Na campanha eleitoral, um pai chegou e disse para mim, eu queria lhe agradecer, né, ao senhor, porque os meus filhos, na escola, tinham uma alimentação melhor do que eu podia oferecer a eles. Na época ele estava desempregado e ele disse isso para mim. Então ele disse, olha, eu quero lhe agradecer. Então muitas crianças, a refeição mais importante era dentro da escola. Na minha época, ela tinha carne, arroz, feijão, alimentação, não bolachinha e suquinho. Né? Então, talvez essa seja a diferença. Teve um episódio, é importante lembrar, teve um episódio em 2007 da merenda, mas aí era na administração anterior, inclusive vinculado ao PTB, o Chico Fraga, que aliás foi condenado e preso, né, por esse caso. É um desvio da merenda. No meu caso não é uma questão administrativa, então eu acho que fica bem claro, porque eu fui muito atacado, ladrão foi o nome mais bonito que eles me chamaram, né?
Então é importante também esclarecer a população e isso é parte, né? E é importante mesmo esclarecer, me permite esclarecer. Eu não tenho mágoas. Agora com o tempo, né? Eu não tenho mágoas, mas eu acho que a população contando, né? E foi muito atacado, né? E uma série de coisas que foi tentando imputar a mim responsabilidades que eu não tinha ou tentando criar uma ideia de que eu sou uma pessoa diferente do que eu sou. Obviamente que a gente não acerta tudo, né? Eu também sou um ser humano, eu tenho meus erros, né? A gente procura acertar, procura melhorar, mas eu sempre me coloco, né, no lugar do outro. E eu acho que o telespectador tem que se colocar, quem está nos acompanhando, o que faria, né? Tu tem 30 mil crianças, tu tem 80 escolas, tu tem que quebrou as 2 empresas, tu vai deixar as pessoas desempregadas ou vai contratar? A contratação emergencial é permitida por lei e, nesse caso, é totalmente correta. Sim. E nem foi, digamos, a avaliação do juiz, ele achou que eu tinha que fazer antes. Mas isso se equaciona e para isso que existe segunda instância. Né? Lúcio Vaz. Lá, Jairo, como o Macalossi falou no começo do programa, né? A Canoas está em segundo lugar, né, nos casos de Covid. Agora vem um fim de ano, vem as compras de Natal, vem as comemorações e etc. Tu tens consciência de que tu vai herdar todo esse cenário? Tu pretende fazer alguma campanha de conscientização da população? Tu apoia a restrição do horário do comércio? E, por último, tu pretende reinaugurar essas 2 UPAs até quando? Veja, eu tenho uma posição um pouco diferente. Eu estou baseado, inclusive, em evidências científicas, né? E foi feito um estudo muito interessante por 2 universidades americanas, a Universidade de Stanford e Northwest, 2 grandes instituições. Eles avaliaram 98 milhões de americanos durante um período aí de 6 meses, em mais de 50 mil localidades nas 10 maiores cidades americanas. E o que eles constataram? Que não é o caminho o fechamento, mas regular o fluxo. Inclusive, às vezes, você precisa ampliar os horários, porque vamos pegar um caso, né? O supermercado. Houve uma decisão, por exemplo, de Canoas de fechar no domingo. O que acontece quando tu fecha o comércio num supermercado? As pessoas têm demandas. As pessoas que não iriam no domingo vão no sábado, certo? E o que acontece no sábado? Tu gera aglomeração. Qual é o problema da Covid? É a aglomeração. Então, se tu restringe o comércio, é ilógico, na minha opinião, é que nós geramos aqui um efeito manada, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo tem que agir do mesmo jeito e a patrulha é do mesmo jeito, né? Então, nós temos que buscar outros caminhos. Esse estudo, feito por 2 prestigiadas universidades, publicada numa das maiores revistas científicas do mundo, recentemente, esse estudo, ele mostra que é preciso olhar. Por exemplo, eles fazem uma análise. Se tu fecha o comércio, ele perde 80% da clientela. Se tu permitir que esse comércio abra 20%, tu perde não 80%, perde 42% da sua clientela. Então, uma coisa é tu perder 80%, outra tu perder 40%. Né? Então, veja que só regular o fluxo já resolve muito e já protege o empreendedor. E, ao mesmo tempo, não afeta, porque nós então, tínhamos seria contra lockdowns? Não, eu sou contra essa ideia de fechar, de regular o fluxo. Eu sou favorável a regular o fluxo e de fechar, porque o lockdown ele tem que ser numa situação extrema, né? Sim. Quer dizer, pode eventualmente usar numa situação extrema que tu tem um risco total, são mecanismos que estão à disposição, né? Mas eu penso que nesse momento é preciso regular o fluxo, vai ter mais efeito, na minha opinião, nesse momento. Por exemplo, o comércio, por que restringir? Por que restringir teleentrega, por exemplo, a teleentrega só até as 23 horas? Agora, me parece inequívoco que os órgãos de segurança, de fiscalização, terão de se mobilizar contra festas clandestinas. Mas aí é outra coisa, né? Nós estamos falando de outra coisa. Que o que está acontecendo é o seguinte, essas acumulações de pessoas se dão e daí a tendência é de se punir os comerciantes, o setor produtivo que procura seguir os protocolos de saúde, os protocolos de segurança que estão estabelecidos, né? Eu acho que é uma inversão se fazer isso, prefeito. No caso, eu concordo. Vamos trabalhar na fiscalização do fluxo das pessoas e dos ambientes em que há uma conjunção de muita gente junta, o que é fator
de risco de propagação da doença. Eu acho que uma parte desses novos casos se deve a isso, né? Esse afrouxamento do distanciamento. Estive hoje nessa reunião que eu realizei com um infectologista, uma das universidades da cidade, que trabalha na Santa Casa. Ele disse que a maior parte dos casos que ele está hoje tratando, as pessoas foram infectadas em festas. Isso. Né? Em atividades privadas. Né? Então, eu penso que isso é uma coisa. Né? Outra coisa é regular a atividade comercial, atividade empresarial, atividade industrial, atividade comercial, certo? E aí é necessário talvez ampliar os horários. Porque qual é o problema? Se tu restringe os horários, as pessoas vão naquele período. Se tu amplia os horários, permite que as pessoas possam ir em outros horários, não tendo pontos de concentração. Né? Claro que isso tem que regular o transporte, uma série de coisas tem que estar combinadas, porque nós tínhamos verdadeiros covidários, né? Verdadeiros covidários, porque tu tinha hipermercados que juntavam lá 1.000, 2.000 pessoas, tem um ônibus, diminui o número de ônibus, aí tem uma superlotação dentro do ônibus, isso é um elemento de propagação da doença. Então, nós temos que pensar, talvez sair um pouco da caixa, e isso em cima de evidências. Eu não estou falando aqui em cima de achologia, estou falando em cima de evidências científicas, estou falando em cima da ciência. Tá? E é buscar, talvez, nessa segunda onda, nós não temos, Guilherme, é importante lembrar, o nosso padrão hoje de poupança não é o mesmo da Alemanha, não é o mesmo da Portugal, da Alemanha, da Itália. Quer dizer, nós fechamos aqui 45 dias, no início aí, março e abril, nós esgotamos os nossos elementos de poupança. Sim, né? é verdade. Então, nós precisamos, nós não há temos. Capacidade de fechar de novo. Claro, se a gente fosse olhar, talvez ali não fosse o momento de ter feito isso, talvez fosse mais adiante, talvez fosse agora, mas nós já usamos uma reserva. Então, quem assumir agora, a partir de 1º de janeiro, Lúcio, tem que olhar para essa realidade. Né? Bom, podemos chegar, claro, isso vai depender da situação. Vamos torcer que não. Vamos ter a vacina. Várias prefeituras estão anunciando a intenção de buscar a Coronavac. O senhor vai atrás da Coronavac? Vou atrás de qualquer vacina que seja possível. A Coronavac, ou da Pfizer, ou qualquer outra, Moderna. Nós temos que ter capacidade de vacinar e vamos dialogar com o governo federal, com o governo estadual, o que não dá para ideologizar um debate que é eminentemente técnico, né? Porque nós não podemos. Eu sou totalmente contrário à ideologização, né? Nós temos que buscar todas as soluções, todos os recursos. Esse é um debate, tudo que para dar errado é ideologizar esse debate, né? A vacina é o que for mais fácil e acessível para a população, é isso que nós temos que fazer, né? E acho que se é a chinesa, se é, né, a inglesa, se é a alemã ou a americana, não tem problema. O que estiver mais fácil do povo, mais rápido, melhor. Né? Os britânicos já estão começando, acho que é isso que nós temos que ter. Amanhã começa já a vacinação, embora a rainha já foi vacinada, né? Eu acho que a rainha vai inclusive falar ao Reino Unido, né, da importância da vacinação. E acho que foi um avanço. E acho que é uma baita iniciativa. E eu considero que foi um avanço científico extraordinário. Com certeza. O ebola, por exemplo, levou 10 anos para fazer a vacina, né? Então nós tivemos um avanço. Dificilmente, se nós buscarmos lá os primeiros registros da Covid-19, foram final de dezembro, início de janeiro, né? E muitos, os mais céticos, não imaginavam que a gente levaria em menos de um ano ter uma vacina já sendo aplicada. Então é algo fantástico, talvez um dos maiores avanços que a ciência produziu. Então nós temos que reconhecer, aplaudir e o que estiver disponível nós temos que usar. Eu acho que todos os prefeitos, quanto antes vacinar a população, melhor. Isso vale para todas as administrações, independente de partido, de ideologias, nós temos que ter essa abertura. Perfeito. Só, já que eu mencionei, lembrando que hoje o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a vacinação em São Paulo começa dia 25 de janeiro para grupos de risco e também para pessoas que trabalham na área da saúde. Eu vou comprar uma passagem aérea para São Paulo dia 25 e vamos passar por idoso. Bem, já estou avisando isso. Está avisado aí o governo do estado de São Paulo. O nosso colega aqui, o João Matheus, apresentador do Vai Lá e Faz, ele mandou uma pergunta aqui para ti, Jairo. Sobre a questão do plano de empreendedorismo. Você esteve aqui no Vai Lá e Faz e falou sobre dar sequência a iniciativas relativas ao empreendedorismo. Ele questiona em relação à escola de empreendedorismo, conforme você havia falado no Vai Lá e Faz.
vai dar seguimento? Essa é a pergunta do Sim, João Matheus. A minha ideia é... Obrigado, João, pela audiência. É trabalhar, João, exatamente nessa questão. Nós temos o empreendedorismo nasce na escola, né? Nós temos que ter uma capacidade do nosso país e as nossas, né, cidades de desenvolver o empreendedorismo, né? Nós temos que começar desde lá, valorizando, gerando, né? E não aquela ideia do fordismo, né? Do emprego, da carteira assinada. As pessoas, quanto mais empreendedoras elas forem, melhores. Nós estamos falando de jovens. Provavelmente os jovens que estão entrando na escola hoje, as profissões que eles irão escolher daqui a 20 anos, elas ainda não existem, né? Provavelmente as maiores empresas do mundo também ainda não foram criadas. As maiores empresas do mundo daqui a 20 anos talvez não tenham sido criadas, porque há 20 anos atrás, as maiores empresas hoje de internet, né, não existiam, né? Vamos lembrar que uma Uber começou em 2009. Né? Então, é importante a gente entender isso. Então, a questão do empreendedorismo, ela está dentro dessa visão, né, de uma economia criativa, de uma economia inovadora. Então, nós temos que preparar a mente dos nossos jovens, não para aquela visão lá, né, clássica, né, do fordismo, da indústria, né, dele ser um empregado, mas dele ser um empreendedor, dele ter iniciativas, dele participar dessa economia criativa, dele buscar a inovação. E isso começa dentro da escola, de uma cultura do empreendedorismo. Eu fui secretário em Sapucaia, nós começamos, né, no início desse ano um projeto, inclusive em parceria com o La Salle, exatamente para a gente poder desenvolver essa cultura empreendedora nas nossas escolas e quero levar isso também para a educação em Canoas. Ao mesmo tempo, nós temos que garantir também que o empreendedorismo não morra. Não adianta a gente ter uma cultura, uma escola de empreendedorismo e a administração ser totalmente refratária, né? Digamos assim, ter uma certa ojeriza, né, ao empreendedor, ou criar dificuldade ao empreendedor, né? Então, eu vou retomar o escritório do empreendedor com a vitalidade que ele tinha. Foi criado no meu governo em 2010, fomos pioneiros, né? O Sebrae, inclusive, nos premiou. Eu recebi o prêmio Prefeito Empreendedor por ele, né? Ele inspirou até algumas iniciativas do Sebrae, né? Ele foi um modelo bastante inovador lá em 2010. Nós vamos retomar ele, vamos criar uma sala da MEI também, da microempresa individual, e vamos também implantar um projeto que eu estou trazendo em Santa Catarina, chamado Juro Zero, né? Que é capital de giro para as empresas. Estou falando de micro, pequenas empresas, as MEIs, estou falando de microcrédito, né? Às vezes R$2.000, R$3.000, R$4.000 faz toda a diferença para manter uma empresa viva. E ela devolve 6 meses depois o mesmo valor, sem juros nenhum. Então vamos implantar também essa iniciativa, né? E um trabalho, nós vamos fazer um grande projeto chamado Canoas Dispara, onde nós vamos trabalhar também de incentivo para a geração de emprego, também renegociação de dívidas, porque muitos empresários acabam de ficar com dívidas, então é importante renegociar, tirar juros, multas, ter capacidade de facilitar. E a desburocratização radical. Não adianta a gente falar em liberdade de empreender e tal, e não enfrenta a burocracia, né? E vou implantar também, Guilherme, a lei do gatilho, né? Que foi o primeiro mecanismo no Brasil. Eu vejo muito liberal aí, fala muito em discurso, quando vai para o governo, a primeira coisa que ele faz é aumentar impostos, né? Eu não, eu não prometi, eu fiz. Eu criei uma lei, que é a chamada lei do gatilho, que quando aumenta a arrecadação, diminui a alíquota. Então, eu disparo o gatilho e diminui a alíquota. Eu consegui reduzir 1/3 a alíquota, caiu de 3 para 2, e nós aumentamos 104% a arrecadação de ISS. No caso, e faremos isso. Ampliando... Amplia a base. Com base na arrecadação, exatamente, que tu estimula o consumo. E vai quebrando a informalidade, né? E tu vai garantindo que o cidadão participe, que ele vai pagar menos impostos, todo mundo formaliza. É o segredo, né? E isso também é o que dá a seguir a curva de Laffer. Exatamente. Eu provei que é possível reduzir, né? E eu acho que foi importante. A Veja, inclusive, fez matéria sobre isso. Nós tivemos, né, um enfoque aqui, a Época também fez uma matéria sobre isso, matérias nacionais, porque de fato fomos a primeira cidade do Brasil a fazer isso. Essa lei não existe, eu vou recriá-la e eu tenho certeza que isso vai ajudar o empreendedor, né? Então vamos ter um governo bastante aberto ao empreendedorismo, né, à inovação e essa cultura, né, do empreendedor, né, que eu acho que é fundamental para a nossa nação, né? Lúcio, temos tempo para mais uma pergunta. Vai lá. Então vamos lá. Jairo, quando tu concorreste ao governo do estado, tu percorreste as 497 cidades do Rio Grande do Sul, né? Durante toda essa trajetória, houve alguma coisa que tu acha que tu pode aproveitar, alguma ideia?
Ou se não foi nessa oportunidade, depois que tu deixou o governo e fez a tua autoavaliação, tu pensou assim, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. O que tu pretende fazer de diferente e que tu acha que tu poderia ter feito quando ainda era prefeito? Veja, eu percorri de fato e aprendi muito. Eu conversei muito com prefeitos, com vereadores, com liderança. Eu visitei, aliás, até hoje fui o único candidato, né, a percorrer todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Não tenho pretensão mais de concorrer ao governo do estado, quero deixar claro isso. Eu já falei na eleição e volto a falar agora, depois de eleito, não tenho pretensão mais. Eu vou me dedicar integralmente os próximos 4 anos a ser prefeito de Canoas. Agora, aprendi muitas coisas, né, em gestão, né, na área da saúde, na área, né, principalmente na agricultura, no interior, com a relação com os produtores, medidas, né, de uso mesmo de internet nas comunidades. Eu vi muitas experiências ricas e interessantes que eu recolhi. É claro que quando a gente faz... Hoje eu estou mais experiente, estou maduro, né, o fato de ter, né, ter percorrido o Estado, ter sido secretário também de Educação, aprendi muito também no período que eu estive em Sapucaí do Sul. Então, hoje, eu trabalhei também em Brasília, um período de 3 meses com a senadora Cátia Abreu, aliás, uma excelente senadora, uma pessoa que luta muito pela agricultura, né? Ela foi a responsável pelo excelente Código Florestal que nós temos hoje, que permite o nosso agronegócio ser, ao mesmo tempo, tão efetivo na sua produção e tão protetivo em relação ao meio ambiente. Eu tive a honra, eu fui convidado pessoalmente por ela, trabalhei 3 meses, um momento aí de desemprego, e ela foi uma pessoa com quem eu construí uma amizade, e ela me fez esse gesto, e eu sou muito grato a ela. Hoje ela está no Progressistas, né? É uma senadora do Brasil, né? Ela é de Tocantins, mas ela é uma senadora do Brasil, um excelente quadro político, né? Então, essa experiência toda eu quero exatamente, Lúcio, aperfeiçoar, né? Claro que tem projetos que nós desenvolvemos que podem ser retomados, mas eu penso que há outras ações, né, que nós podemos implantar. Por exemplo, na educação, eu vou trazer a experiência, né, da alfabetização na idade certa. Eu implantei isso em Sapucaí, é uma experiência que foi desenvolvida em Sobral, né, e eu tenho já uma boa parceria com o Instituto Alfibeto, né, que nós vamos estar implantando. Queremos modelar, né, da educação. Eu quero recuperar também a questão da educação, né, especialmente hoje no problema da alfabetização. Um dos maiores problemas na educação é a alfabetização. Veja, isso é um elemento novo que eu estou trazendo a partir da minha experiência. Eu estive em Sobral também para conhecer, estive com o professor João, que é um dos maiores nomes da educação do país hoje. Ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores alfabetizadores, né? Então, nós vamos trabalhar fortemente na questão da alfabetização. A própria leitura também, né, é um elemento muito importante. Eu também trabalhei nisso em Sapucaí. São elementos novos que nós vamos estar trazendo, né, na educação. Isso vale para todas as áreas, né? A partir dessa experiência que eu recolhi, eu pude conhecer cidades, por exemplo, Pelotas, Caxias, né, Santa Maria, cidades que têm sistemas de transporte melhores do que o de Canoas. Então, estou trazendo ideias que eu recolhi dessas cidades. Então, vamos também fazer uma licitação do transporte, né, a partir de... Quero fazer já em 2021 um plano de mobilidade, 2022 a licitação, para 2023 entrar as 4 novas empresas, né? Nós vamos fazer por quadrantes, 4 empresas, uma por quadrante. Então, são ideias novas que, obviamente, a partir da minha experiência, né, o que deu certo, o que deu errado, tem coisas que eu vou continuar, claro, por exemplo, participação, eu vou estar aperfeiçoando, criando coisas novas, né? Tem projetos que eu estou retomando, mas tem projetos novos também, por exemplo, o Juro Zero, o auxílio emergencial, por exemplo, é um projeto novo que nós vamos estar implantando, especialmente para as pessoas desempregadas. Mas nós não vamos dar, Guilherme, o peixe apenas, nós vamos ensinar a pescar. É um pouco diferente do auxílio emergencial que está sendo praticado. Sim. Ele é a ideia de você dar o recurso, é um cartão alimentação, R$200, ele pode comprar no mercado, os mercadinhos, então tu vai incentivar o mercado local, né? Mas ele vai ter que ter um dia de trabalho, que R$200 é uma diária, né? Então, um dia de trabalho, se é homem, vai atividades externas, limpeza de praça, limpeza de ruas, recolhimento de entulhos, ou se ele é um profissional especializado, por exemplo, instalador hidráulico, elétrico, ele vai trabalhar na sua área.
né? Se é uma senhora, se tiver uma atividade específica, vai fazer, mas se não, vai trabalhar em limpeza, por exemplo, limpeza de escolas, de prédios públicos. Então, vamos usar essa massa para de trabalho para um grande mutirão de recuperação da cidade. Então, ela vai trabalhar um dia e vai ganhar um dia de curso, né? 8 horas de curso. Ou seja, nós vamos preparar essa mão de obra para os desafios que nós temos hoje. Então, veja, um pouquinho diferente. Não é só dar o dinheiro, né? Não é só dar o recurso. É fazer também... fazer a pessoa ter um trabalho, porque às vezes a pessoa está desempregada, ela está desmotivada, então ela vai ser útil para a sua comunidade, a comunidade vai ver o seu esforço e, ao mesmo tempo, o curso que nós vamos estar desenvolvendo, né, para também apostar para que ela possa ser reinserida. E vamos fazer os feirões de emprego para aproximar o mercado de trabalho a essas pessoas, né? Por exemplo, tem novas fronteiras hoje, por exemplo, cuidador de idosos. É uma área nova e que tem uma excelente remuneração. Agora, para ser cuidador de idosos, precisa ter uma qualificação, uma preparação. Então, nós precisamos preparar para o mercado de trabalho para os novos desafios. Prefeito Jairo, eu gostaria de lhe agradecer. Essa foi a primeira entrevista do senhor como prefeito, agora, por enquanto eleito, daqui a pouco prefeito de fato. Sabe que aqui o nosso espaço está sempre à disposição. Foi um enorme prazer recebê-lo. Obrigado por ter aberto espaço na sua agenda. Eu sei que o período de transição é curto, muitas reuniões, muitas ações já sendo tomadas visando aí a sua inauguração, utilizar o termo americano, né? A inauguração em 1º de janeiro. Gostaria de lhe parabenizar novamente pela vitória expressiva e de colocar o nosso programa à sua disposição. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Guilherme, e quero fazer aqui um elogio à RDC, né? Porque a RDC ela foi talvez um dos poucos, raro canal, e eu quero aqui agradecer a essa atenção, né, de chamar os candidatos, de fazer entrevistas, de pegar as cidades da região metropolitana, de outras cidades importantes. Então, eu quero agradecer porque acho que essa atenção ela foi muito importante para os cidadãos de Canoas. Então, é uma honra ter sido eleito prefeito de todos os canoenses. Agora eu sou prefeito de todos, Guilherme. Não só dos que votaram em mim, mas de todos, e com certeza vamos estar à disposição de todos os canoenses a partir do dia 1º de janeiro e da imprensa, especialmente aqui da RDC. Muito bem. Agradecer ao Lúcio Vaz pela participação hoje na nossa entrevista. Lúcio, obrigado. Obrigado, Macalossi. Lembrando que dia 17 sai a revista com o vice-governador, que na entrevista de hoje falou coisas que vão ao encontro do que tu falou no teu editorial. Desejar muita sorte para o Jair Jorge, eu sei que ele ama Canoas, assim como nós, e esperar que as lideranças tenham bom senso nesse momento crítico, né? Obrigado pelo convite e boa noite a todos. Aí, Lúcio Vaz, editor da revista Em Evidência. Obrigado, Lúcio, pela participação. Obrigado novamente ao prefeito Jair Jorge pela sua participação aqui essa noite. E lembrar ao nosso público que amanhã a RDC TV, a partir das 20 horas, faz a transmissão do mais importante prêmio jornalístico do Rio Grande do Sul, o Prêmio Press 2020. A partir das 20 horas aqui na RDC, a transmissão do Prêmio Press 2020, transmissão exclusiva da RDC TV. E nós temos 2 integrantes do nosso staff, da nossa equipe, concorrendo. O Cláudio Andrade concorre na categoria Apresentador Televisivo do Ano. E o nosso querido Rivelino Almeida concorre ao prêmio de Repórter Cinematográfico do Ano. O Rivelino está aqui nos estúdios e é um baita profissional. Ele e o Cláudio representando toda a nossa equipe. Sucesso a ambos. Estou aí na torcida pela vitória de ambos. E amanhã, se o Rivelino ganhar, amanhã ele vai aparecer aqui na câmera para ser parabenizado. Mas, de qualquer forma, Rivelino, já és campeão. Já és campeão. É um craque, né? É um craque. É inequivocadamente um craque. Excelente repórter cinematográfico. É isso parabéns aí. Parabéns. Só estar nessa seleção já é para poucos, né? Com certeza, é isso aí. Recebeu votos de muita gente para estar ali. Então, parabéns ao Rivelino e ao Cláudio. E lembrando também que amanhã a RDC, portanto, está fazendo aí a sua transmissão do Prêmio Press 2020. E aproveitar e dar as boas-vindas ao nosso mais novo jornalista e produtor da emissora, o Paulo Nunes, que integra agora os quadros da RDC, vai trabalhar aí junto ao portal e fez parte da nossa cobertura das eleições 2020. Seja muito bem-vindo ao time, o Paulo Nunes, que tem nome de craque, né? Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com o João Carlos Silva, direto de Brasília, para falar dessa repercussão toda envolvendo o STF
e as candidaturas à presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Já retornamos. De volta para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, sem João Carlos Silva, não conseguimos um contato com ele, então voltamos. João Carlos Silva fica para amanhã, repercutindo aí toda essa polêmica envolvendo o STF e as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eu vou tentar explicar aqui sucintamente o que aconteceu, mas os bastidores ficam para amanhã aí, o corre-corre dos interiores do poder. João Carlos Silva nos traz amanhã. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. E também através das redes sociais, em todas as plataformas. O nosso programa também está disponível no formato podcast, no Spotify, Google Podcast e demais agregadores. Acompanhe as edições offline, fazendo download no seu smartphone. Acesse o site rdctv.com.br, clique na aba podcast e encontre ali a íntegra das nossas edições, tão logo elas vão ao ar. O nosso programa... Lembrando, sempre logo após o 2 Toques, de segunda a sexta-feira. E amanhã, às 20 horas, a RDC, como eu disse no bloco anterior, faz a transmissão exclusiva do mais importante prêmio jornalístico do Rio Grande do Sul, o Prêmio Press. E nós temos 2 integrantes da nossa equipe concorrendo. Cláudio Andrade na categoria Melhor Apresentador Televisivo do Ano e Rivelino Almeida na categoria Melhor Repórter Cinematográfico do Ano. Acompanhe a transmissão, os vencedores, a partir das 20 horas, transmissão exclusiva da RDC TV. Bem, vamos explicar rapidinho o que aconteceu em Brasília, né? Há uma polêmica envolvendo a questão da recondução para a presidência da Câmara dos Deputados e para a presidência do Senado Federal. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito. E é importante entender o que a Constituição diz a respeito. Está lá no artigo 57, Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. E o parágrafo 4º estabelece a questão da votação para a presidência da Câmara e do Senado. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleições das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Pois bem, então aqui fica muito claro, é letra da lei, é o que está na Constituição, que é vedada a recondução para o mesmo cargo na mesa diretora da Câmara Federal e do Senado na legislatura, no período de 4 anos. No caso, essa legislatura que começou em 2019 e que termina em 2022. Esta é a legislatura. É um período de 4 anos. Começa no início do trabalho legislativo e se encerra ao fim do trabalho legislativo do último ano. Então, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles ficam 2 anos à frente das respectivas casas. No caso do Davi Alcolumbre e no caso do Rodrigo Maia, segundo o que está aqui estabelecido na Constituição, eles não poderiam ser reconduzidos. E havia um debate dentro do Senado, aliás, dentro do Supremo Tribunal Federal, se isso seria autorizado. O ministro Gilmar Mendes, que era o relator do caso, entendeu que poderia haver uma interpretação sistemática da Constituição com base na emenda da reeleição, lá da época do governo Fernando Henrique Cardoso, que estabeleceu o processo de reeleição para os cargos do Executivo.
ele também utilizou no seu voto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a presidência das Assembleias Legislativas e para a presidência das câmaras municipais, onde é possível que o presidente se reeleja repetidas vezes para o mesmo cargo. Não há limitação para as Assembleias Legislativas e para as câmaras de vereadores. No caso do Legislativo Federal, existe esta delimitação. O ministro Gilmar Mendes, ele apresentou uma argumentação que faz todo sentido, quer dizer, a possibilidade de você também reeleger o presidente da Câmara e também reeleger o presidente do Senado. Ocorre que, e aí é que está o problema, esta deliberação tem que partir do Congresso Nacional. E eu acho razoável que o Congresso Nacional ele altere o que está no dispositivo do parágrafo 4º. Por quê? Porque apesar de vetar na mesma legislatura a reeleição, o parágrafo 4º não impede a reeleição em legislaturas diferentes. No caso, Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre não poderão serem reconduzidos nesta legislatura, mas os seus sucessores poderão, porque eles vão assumir no fim da legislatura, na metade dessa legislatura, eles vão permanecer até o fim e eles poderão, no início da próxima legislatura, serem reconduzidos. Portanto, o que está disposto no parágrafo 4º da Constituição vocaliza, verbaliza, normatiza um ambiente de desigualdade que deveria ser revisto pelos congressistas, ou seja, estabelecer uma possibilidade de reeleição, seja dentro da mesma legislatura, sejam em legislaturas diferentes, para harmonizar, ou seja, o Congresso Nacional está munido dos mesmos direitos que os legislativos estaduais e municipais e os executivos nacionais, estaduais e municipais. Há uma discrepância clara aqui. Agora, o debate feito em cima dessa questão foi casuístico, foi em cima especificamente do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre e, obviamente, não se entendeu a questão relativa ao direito. O Gilmar Mendes fez uma boa propositura, mas não cabe ao Poder Judiciário alterar a lei. Quem tem que alterar a lei, quem tem o papel de legislador, é o Congresso Nacional. Portanto, o Congresso Nacional deveria alterar, e essa é a minha posição, o Congresso Nacional deveria alterar o parágrafo 4º através de uma emenda constitucional para possibilitar uma reeleição, seja dentro da legislatura, seja na legislatura posterior, para quem exerce o mandato de presidente da Câmara e do Senado. Por quê? Porque hoje já é permitido isso, só que em legislaturas diferentes. Então, você vai ter uma situação desigual em que o primeiro presidente da Câmara não poderá ser reeleito se ele assumir no início da legislatura, mas poderá ser reeleito se assumir na metade da legislatura, visto que se ele for reeleito para o cargo, se ele for reconduzido, ele poderá concorrer à presidência da Câmara no início da legislatura seguinte. É uma coisa absolutamente maluca, e que está, infelizmente, positivada na lei através do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição. Agora, o fato de ser ruim não significa que o judiciário possa simplesmente dizer não é mais assim, vocês devem fazer de outra forma. Não. As coisas na democracia são difíceis. Portanto, quem tem que alterar o Congresso Nacional, não cabe ao magistrado dizer como deve ser feito. Cabe ao magistrado aplicar a lei. Como diria o Anthony Scalia, que foi ministro da Suprema Corte Americana, se o direito é burro, o resultado é burro. Não cabe ao judiciário mostrar onde está a inteligência. É isso. Boa noite a todos, boa semana e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.